Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Lupapas Consultoria. Vou mostrar agora como que faz para calcular uma fachada no sistema SCE com os projetos que eu criei no sistema. Então tem algumas coisas que são automatizadas, né? Que eu criei uma fórmula mais complexa. Então você só tem que preencher alguns parâmetros que o restante vai ser automático. Então eu vou demonstrar agora como que funciona esse processo. Então vou pôr aqui preencher o nome do meu cliente. Vou pegar uma obra real aqui, um cálculo de um cliente real aqui, tá? Então ele não pôs o nome do cliente dele, então eu vou pôr aqui só a fachada cortina, porque ela vai ser uma fachada externa, inclusive. Então eu vou vir aqui, ó, FA Glazing. Vou clicar no quadradinho para poder selecionar. Então eu já criei aqui uma fachada de quina, mas essa fachada aqui não vai ser de quina, tá? E ela não vai ser entre vãos também, ó, que é o mesmo projeto, tá? Da que eu chamei de 3M aqui, ó, que é a fachada cortina. Então você vai ver que ela vai ser bem automatizada. Então vou escolher o vidro, ó, vai ser um vidro cinza, então vai ser o VLR 4x4, que é o refletivo prata. Né? O cinza ou prata é a mesma coisa. Eu posso orçar contra marca ou não, mas nesse caso aqui, como é a fachada cortina, então o sistema já vai calcular aqui certinho. Então enquanto ele está carregando, porque demora um pouquinho, porque são vários projetos, né? Aí, ó, já carregou. Então agora eu vou pro próximo passo. Então é o seguinte, ó, como vai funcionar? Não conectou não. Vou pôr o nome nela aqui, então essa aqui eu vou chamar de fachada 1. Ela é uma só. Não tem localização, então não vou preencher. Só me foi me informado aqui a cor do vidro, né? Que é o vidro laminado. Então eu vou considerar que essa obra vai ser preto, tá? Então vou pôr aqui o alumínio preto. Vou indicar a largura, nesse caso aqui 4.600 por 15.250. Agora que vem o lance, ó. Então aqui, ó, eu tenho que indicar módulos horizontal e vertical, tá? Então horizontal, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 módulos horizontais. Então lembrando, horizontal é o que está deitado e vertical é o que está em pé, ok? Então, ó, o módulo vertical é 1, 2, 3, 4. Então são 4 módulos verticais. Eu não vou usar letras de dimensões auxiliares. Por quê? Porque nesse caso eu não vou precisar de nenhuma informação adicional nesse projeto. Aí nele é o seguinte. Espera aí só um minuto. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí é o seguinte. Na letra O é o tamanho da bandeira maxinhar, quando tiver maxinhar. Então eu posso colocar a medida aqui. Então nesse caso aqui, ó, 15.250, eu vou dividir uniformemente, porque não foi passado qualquer medida do maxinhar. Então vou dividir aqui por 15, deu 1.016. Então é muito importante pôr a medida exata aqui, ó. Aí, na letra P, que é de patamar, ou seja, andares, são quantos andares nesse desenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 patamares, então o sistema vai fazer a continha dos quadros automaticamente, tá? Primeira coisa que ele vai fazer, vai multiplicar 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60 quadros. Aí ele vai diminuir quantos quadros que eu vou colocar aqui de móvel. Então são 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então são 20 quadros móveis. Então o que o sistema vai fazer automaticamente? Vai pegar aqui 15 vezes 4 deu 60, então vai calcular 60 quadros fixos menos 20 móveis. Então ele vai calcular 40 quadros fixos com 20 móveis.
E o bracinho vai ser baseado nessa medida. Então é apenas isso que precisa de fazer. Então aqui eu vou escrever qual que é o vidro. 8mm refletivo prata. Geralmente eu gosto de colocar assim, ó, com 40 quadros fixos e 20 quadros móveis conforme projeto. Aí, pessoal, o que eu preciso orientar vocês aqui? O desenho, ele é um desenho genérico, tá? Então é o seguinte, eu posso vir aqui e escolher um desenho diferente que pode estar representando aquilo ali. Então eu vou vir aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, esse aqui, ó, ele representa praticamente o meu desenho ali. Mas eu posso pegar ele ou não. Ou pegar, por exemplo, igual esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho um que tenha 4 módulos, quer ver? Ah, não vou ter um de 4 módulos não, ó. Mas o que representaria bem legal o desenho dessa fachada aqui, ó, seria esse desenho, esse modelo aqui, ó, só que com 4. Só que aí ele tá indicando que tem a letra A e B, mas aí eu não colocaria letra A e nem B. Então, por exemplo, eu posso deixar, nesse caso aqui, ó, como ele é uma fachada contínua, tá passando assim entre o vão aqui, ó. Eu posso deixar esse aqui. Vou colocar esse aqui mesmo, ó. Vou deixar, acho que é o que já tá lá. Então esse aqui é um desenho genérico, por isso que é importante usar a letra ABC para escrever o que está sendo calculado. E como o sistema não mostra em lugar nenhum qual o vidro que está sendo usado, eu gosto de usar aqui a própria especificação. Então o que acontece? Ó, então eu adicionei a fachada. Então vou salvar. Aí no desenho aqui, ó, a outra, para ele acompanhar o mesmo esquema aqui do cálculo, eu vou fazer o mesmo fachada, PA Glazing. Então vou pôr aqui, ó, 3M, porque para ele calcular ali as ancoragens, tudo mais certinho. Então VLR 4 mais 4. Aí ele vai demorar um pouquinho para carregar. Aí veja bem, o meu desenho aqui, ó, ele vai ser um módulo só. Então eu vou colocar um módulo vertical. Então o que o sistema vai entender? Fachada 2. Aí ele é 1310 por 12.200. Aí são 3, 6, 9, 12 módulos em um vertical. Então o que o sistema vai entender? Ele vai subtrair a coluna, que não vai ter, então não vai ter ancoragem e tudo mais. E o sistema vai fazer essa continha automática, porque meu projeto, o projeto em si, ele é universal. Então o que acontece? Se você colocou um módulo, a fórmula interna que eu vou mostrar a vocês aqui no processo de cálculo, vocês vão entender que ele funciona perfeitamente. Então aqui tem 1, 2, 3, 4 patamares. 1, 2, 3, 4 patamares. São 1, 2, 3, 4 maxinhar. E o sistema lá dentro da fórmula, ele entende igual aqui, como esse aqui é um módulo só, e ele tá pegando aqui 1310, ele vai ver que é vai ser 2 fechos maxinhar lá na fachada. Então aqui eu repito, ó, vidro laminado, 8mm, refletivo prata, com 2, 4, 6, 8 quadros móveis, ó, quadros fixos e 4 quadros móveis. Aí vou salvar. Então na boa prática de cálculo, agora eu venho de trás para frente conferindo aqui o cálculo, né? Mas como são só 2 itens, então ó, veja bem, só relembrando, preencher aqui a largura e a altura, os módulos horizontal e vertical. Então lembrando, ó, vertical é o que está em pé, horizontal é o que está deitado. Lembrando, você está olhando para o horizonte, você está vendo a faixa, né? Um risco deitado ali. Então aqui são 12, né? Então com 4 quadros móveis. E são 4 patamar. Quando eu falo patamar, é porque nessa parte aqui da ancoragem, ó, ele vai prever essa ancoragem aqui. Então ele vai prever aqui de cima, aqui de baixo,
Tudo certinho. Aí para vocês conhecerem o projeto, ó, quando eu clico aqui dentro, ó, tem todas as ancoragens que são necessárias, as luvas, ó, os silicones, os perfis, tá vendo, ó? Olha como que é feita a fórmula, tá vendo, ó? Já tá para corte, mas lógico que fachada cortina, você não vai fazer ela para corte, porque quando você vai ancorar lá, às vezes pode arredar para um lado, para o outro. Aí eu tenho a fórmula dos quadros e das colunas tudo separadinho para poder ficar perfeito ali o cálculo quando você for fabricar. Então aqui já está considerando o perfil fechado, porque não está informado ali se vai estar entre paredes. Os braços, tá vendo, ó? Então tem todos os componentes aqui da fachada tudo certinho, bonitinho, ó. Tudo certinho, as presilhas, ó, primer de silano, o silano. O primer é para passar no alumínio, o silano para passar no vidro e a fita VHB. Então o sistema tá todo completo, ó, vidro, né? Então já faz as continhas, o vidro é uniformemente distribuído, então teoricamente, se cada quadro tiver um tamanho para efeitos de cálculo, isso que o material vai estar certinho. Quando na fabricação você faz as divisões aqui dos módulos diferenciados lá na obra, aí eu recomendo usar os quadros fixos e móveis separados, que aí já está no plano de corte já também, já saindo com a medida definitiva do vidro. E aí vai estar considerando de eixo a eixo exatamente conforme o projeto do fabricante, ok? Então aqui agora, ó, vou rodar o cálculo. Então vou executar o cálculo. Essa obra aqui eu posso pôr a margem de 100% se for o caso, só para mostrar como que o sistema comporta. Então vou fazer isso. Então vou gerar aqui, ó, a listagem de alumínio. A listagem de acessório. Então veja bem como que funciona o processo, ó. Então estou gerando aqui as listagens. A listagem de vidro. Teoricamente, gente, teoricamente não, tecnicamente falando, se essas medidas aqui que foram apresentadas forem as medidas definitivas, o sistema já vai estar rodando ali certinho, tá? O tamanho da medida, otimizações e tudo mais. Como esse aqui é um cálculo efetivo de um cliente, vou alterar aqui a logotipo do meu cliente, conforme eu faço essa personalização dos cálculos, né? Então, ó, aí é o meu grande parceiro aí da Destaque Vídeos lá de Mariana. Então pus o logotipo dele aqui. Aí eu vou rodar aqui agora, ó, no relatório, voltando aqui, ó, o espelho da obra. Então é o seguinte, ó, no meu procedimento aqui, ó, eu venho aqui, vou salvar o número da obra. Vou até lembrar aqui qual que é. 4261. Então eu vou salvar aqui como eu faço normalmente, ó. 4261, alumínio. Espero o sistema salvar. Acessórios. Todos os cálculos eu faço esse procedimento, tá, pessoal? Então 4261, mapa de vidros. Então só escrevo aqui vidros. 4261, custos. Na verdade é custo S de simples, porque tem o custo completo, que aí é depois que a gente põe valor. Inclusive vou mostrar ele aqui para vocês. Então 4261, e a obra número 2 do meu cliente, que é o segundo cálculo que eu faço esse ano para ele. Espelho obra. Aí tá salvo. Aí o seguinte, como eu estou rodando aqui no Mac OS, né, estou usando um virtualizador. Então é o seguinte, eu vou vir aqui, tem uma pasta aqui, ó, tá compartilhando lá o meu computador virtual. Então eu não consigo salvar diretamente aqui na pasta, né? Então vou salvar aqui agora, ó. Feito isso, aí já consigo agora trabalhar os arquivos. Então vou abrir o mapa de custo. Então, ó, vocês veem aí, ó, vou dar um zoom. Então essa obra, né, já está com o preço do alumínio atualizado, o peso da obra, o valor dos acessórios aqui padrão. Tô achando um pouco elevado, então nós vamos lá conferir.
o acabamento, que sempre o alumínio é natural, mais o acabamento. Então, mais 11 mil de anodização aqui, de pintura. Lá no final das contas aqui, ó, você vai somar esse valor do alumínio com o valor do acabamento, você vai ver que vai dar o rateio de preço por quilo certinho. Então, ó, tenho aqui os acessórios já com arredondamento de pacote, o valor do vidro, que é o valor que eu tenho aqui, e o valor total da obra. Então essa obra aqui, ó, deu 80 mil de custo estimado, tá? Porque o alumínio sempre é baseado em peso, então o peso aqui é de catálogo. Então eu vou pôr 100% de margem, então vai ser, vou voltar aqui no cálculo. Gente, eu tô pondo 100% de margem, mas cada um trabalha de uma forma. E o meu cliente não me informou a margem para aparecer com valor. Então eu tô colocando 100% aqui. Depois, no particular, ele vai me falar qual que é a margem e eu vou ajustar. Então eu vim aqui, ó, cálculo do preço de venda, de cima para baixo. O terceiro, coloquei que eu quero com arredondamento de pacote, pus a margem. Então o sistema rodou. Aí eu venho aqui ajuste de preço, dou um enter e ele vai mostrar um número. Então, ó, esse número tá próximo aqui do que eu fiz a continha aqui do custo, porque ele pega, né, arredondamento, dízimo e tudo mais. Então aqui agora eu vou vir na planilha de orçamento. Eu gosto de marcar para aparecer o peso, mas se você não quiser marcar o peso, só deixar desmarcado. Vou vir aqui e vou salvar aí o mesmo procedimento, ó. Então eu vou salvar lá na pasta de transição que eu chamo, né? Porque você está usando a máquina virtual. No caso, como é no Windows, geralmente você vai salvar na sua pasta de orçamentos lá. No meu aqui, como eu estou usando a máquina virtual no macOS, e ele não. Esse caso aqui ele tem um problema de compatibilidade. Então eu uso uma pasta Share Docs aqui que está compartilhando com a máquina virtual. Então eu vou ter que jogar de um lugar para o outro. Geralmente dentro da máquina virtual você já salva lá nessa pastinha e você abre aqui no computador. Então olhando agora, ó. Vou abrir a proposta. Veja como ficou. Então tem o logotipo do cliente, os dados aqui. Aí aquele texto que eu coloquei, ó lá, vidro laminado, tal, com tantos quadros fixos e tantos quadros móveis conforme o projeto. Nesse aqui eu esqueci de colocar o conforme o projeto. Então nesse caso aqui, como eu pus 100% de margem, deu 161 mil e tralalá. Então veio os textinhos padrão aqui, tá vendo? Então agora é só passar o cálculo para o cliente e vida que segue. Então, só relembrando, nessa tela aqui de orçamento, ó, pus os dados, sempre, gente, preenchendo. Se tiver localização, coloca. Largura versus altura. Quantos quadros horizontal e quantos vertical. Aí lembrando que horizontal é o que está deitado e está subindo. E vertical o que está em pé, que vai para a esquerda e para a direita. Isso é regra de plano cartesiano. Então isso é matemática pura e simples. Aqui dentro do projeto, se você quiser namorar o que eu fiz de projeto, tem todos os itens com os desenhos, tem aqui as fórmulas matemáticas aqui que você não precisa mexer, a não ser que você queira alterar alguma coisa. Já está calculando, quando eu ponho os patamares, ó, já está calculando aqui, inclusive os arremates na fachada, beleza? Aí, como regra de bom cálculo, eu vou pegar aqui e vou conferir tudo. Então, vou conferir, vou abrir o restante dos arquivos e vou ver se tem alguma coisa que pode estar me chamando a atenção para um possível erro. Então, venho aqui, confiro os alumínios, então aproveitamento, então a medida e tudo mais. Então, não está muito fora, ó. Então, quer dizer que está certinho, beleza? Aí no acessório, o acessório eu achei que ficou meio caro, mas eu acredito que seja os bracinhos que deu bastante, ó. Então só de braço aqui, 4 mil reais. Tem umas guarnições que são mais caras também, tá vendo, ó? Então tá tudo dentro, ó. Se for olhar bem aqui, ó. Geralmente, se tiver algum acessório que tá com valor de R$ 1.000 redondinho, é porque é um acessório que eu coloquei que eu não tenho o preço dele de mercado. Aí eu coloco esse valor alto para quê? Para chamar a atenção, que vai falar, ah, ficou errado o acessório. Não, não é que ficou errado, é porque eu não tenho esse preço de custo correto. Então aqui o cálculo vai ficar para cima, vai chamar a atenção, entendeu? Então por isso, como boa prática de cálculo, sempre conferir as listagens. Então um vidro, ó,
deu 81,97 metros quadrados ali, né? Então o sistema não contempla aquele arredondamento de 5 centímetros. Então essas medidas aqui você pode passar para a fábrica. Lembrando que aqui o ponto aqui, ó, deu dízima. Então é 992,83. Então quer dizer que seria 993 a medida, igual o de cima aqui, ó. E o ponto 2, como tá redonda para baixo, seria 993. Então aqui, ó, 11,22 pode considerar 11,23, porque esse ponto aqui quer dizer que é um arredondamento e as medidas são sempre em milímetros. Então os custos, né, já mostrei como que funciona. Aí vou mostrar aqui o custo completo, como que funciona ele depois que você coloca a margem. Então aqui, ó, vou escolher o completo, depois que eu coloquei a margem, vou gerar ele aqui também. Só para poder mostrar aqui para vocês como funciona. Lembrando, a margem que eu usei ali é uma margem fictícia, tá? Meu cliente não sei se vai aprovar essa margem aí depois. Então, o custo completo, com o custo C. Então, vou vir aqui no Share Docs, vou remover ele daqui. No Mac, faço uns comandos aqui, ele vai copiar ali. E olha como que funciona agora o custo completo. Ele me dá os mesmos dados, tá? Então, peso total da obra, o valor da venda. Então, dá o preço médio aqui por quilo, ó. Quanto que está saindo. E ele pega aqui, ó, ele me mostra os acessórios sem um arredondamento de pacote. Você vê que o da fachada deu bem próximo, tá vendo? Ó? Então quer dizer que teve um aproveitamento talvez até bom. Lembrando, deu realmente um aproveitamento até bom, ó, tá abaixo de 20% aqui de perda. Então quer dizer que tá um aproveitamento muito, muito bom, tá? Então dá os total dos metros quadrados, mesma coisa, né, com as informações. Então o valor do metro quadrado aqui, ó, como eu pus mais de 100%, tá dando aqui que deu uma média de R$1.870 de média ali. Então aqui mostra o valor do alumínio bruto, aqui que eu pus a 100% de margem. Então depois que ele executar isso aqui, ó, o lucro dele efetivo que vai sobrar, se der tudo certinho, vai ser 81.529, que representa 50%. Então, ou seja, quando você está pondo 100% de margem, não quer dizer que você vai ganhar 100% não, porque quando você faz a conta de trás para frente, você vai ver que ela não vai dar 100% ali. Mas ela tá dando 100% porque o custo, quando eu somo aqui, deu 80 e poucos mil, então tá dando 80 e poucos mil aqui. Então seria realmente 100%. Mas o lucro, esse número aqui, ele representa 50% desse aqui, entendeu? Então por isso que de trás para frente, você tem que tomar cuidado com as margens aí. Então, gente, basicamente é isso. Então agora eu vou passar esse cálculo pro meu cliente. Provavelmente depois ele vai assistir esse vídeo porque ele faz muito cálculo de fachada, que aí eu vou estar, né, viro que é muito simples. Aí qual que é a diferença para entre vãos? É o mesmo cálculo, a única coisa que você não vai informar é patamar, porque o entre vãos eu entendo que não vai ferir dois patamar. Mesmo que você fizer uma fachada de 6 metros, tá pegando 2 andares ali, né, que seria um pé direito alto, como ele vai estar entre vãos, o cálculo é diferente, as ancoragens são diferentes e tudo mais. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.